Muito bom. Vou continuar falando para vocês, porque estamos no ciclo da multiplicação e a cada ciclo nós damos os focos relacionados com o tempo que nós estamos vivendo. Então, meu tema com você nessa manhã, aqui nesse Tadel poderoso, líderes cheios de Jesus, amém? Meu tema é uma estratégia de multiplicação para você e nós vamos aprender com a estratégia que Davi utilizou juntamente para levantar uma equipe, juntamente com seus soldados. Quais foram as estratégias utilizadas por Davi? 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então nós temos aqui quem esteve na palavra de manhã, né? Hoje é Davi de manhã no Tadel, de manhã na palavra, porque eu estou meditando na vida de Davi, né? A gente só fala daquilo que a gente está recebendo do Senhor. Então, o Davi, ele estava em fuga, é um período também onde ele estava fugindo de Saul, e como ele se tornou muito famoso, é o homem que derrubou um gigante, o homem das histórias ali, que Saul odiou a música que criaram para o Davi, né? Que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, né? Realmente o Davi se tornou completamente no coração de Saul aversão. E Saul começou a persegui-lo e Davi, muito esperto na vida, fugiu. Mas a Bíblia conta que nesse tempo de fuga, o Davi percebeu os movimentos do Senhor. O Davi percebeu que se juntaram com ele pessoas que ele já tinha influência. Como ele se tornou famoso, né? O nome dele, o cara que derrubou um gigante, um pequenino que derrubou um gigante. O nome dele se tornou muito famoso e nessas fugas ele encontrou uma equipe, pessoas que se juntaram com ele, pessoas que se aproximaram dele e falaram: nós vamos ser seu seguidor, nós vamos seguir você. E apertou lá no maisinho, seguir, né? Então, só que eu vejo que o Davi usou uma estratégia para consolidar esses seus novos amigos. Ele usou uma estratégia para trazer esses homens para perto dele e mostrar a missão que ele tinha. E a palavra estratégia, pode colocar aí o significado da palavra estratégia, ela significa um plano para alcançar um objetivo, um resultado específico. Já que se juntaram ao redor dele, Davi falou: vou colocar esses camaradas para trabalhar, né? Nós vamos andar e caminhar, nossa amizade vai ser com propósito. Então ele junta esses homens que se aproximou dele como uma equipe. E eu vejo dois perfis. Eu via um perfil só. E talvez hoje você vai enxergar dois perfis de pessoas que se aproximaram diante dele. Que o primeiro perfil, que todo mundo fala assim: só foram os endividados, os amargurados. Não foi só, que o versículo começa falando que os seus irmãos e a família de seu pai o procuraram e se juntaram a ele. Então, em primeiro lugar, a família, né, os familiares, os irmãos que chacotaram. Eu falei assim: gente, como a vida dá voltas. Os irmãos que chacotaram Davi lá, né, que falaram: o que você está fazendo aqui, né? Você veio aqui para quê? Os irmãos chacotaram ele, agora se juntaram à missão. Então, em primeiro lugar, eu trabalho em família, né? A minha mãe é uma supervisora de setor, né? Então e trabalha comigo aqui também na igreja, né? De forma voluntária na parte das finanças. Eu acho assim: se você consegue trabalhar com sua família de forma harmônica, meu irmão, uma explosão vai acontecer. Porque nós temos o exemplo da família Uber, de uma família que os filhos, os netos espalharam aí pelo mundo anunciando o evangelho. Então, em primeiro lugar, se você consegue trabalhar com a sua família, né? Se você consegue ver a sua família como uma equipe. Porque o Davi, os irmãos se aproximaram dele e ele falou: opa, pode chegar, né? Vocês são muito bem-vindos. Então, o primeiro perfil de pessoas que se juntaram aqui com a questão do Davi, e ele lançou o propósito e eles seguiram Davi ali na missão que ele tinha. O segundo perfil
que foram realmente homens que tinham dificuldade, os endividados e os descontentes. E aí eu classifiquei eles como os feridos e os falidos. E juntou com os familiares, ou seja, os familiares, os feridos e os falidos. Então, classifiquei o perfil por FFF, né? Então, o grupo que se juntou com Davi, os familiares, os feridos e os falidos. Então, Davi, ele não desprezou essas pessoas. Nós muitas vezes temos esse olhar, pastor do céu. Você senta com a pessoa pela primeira vez, pastor do céu. É ranço ali, viu? A história da pessoa é difícil. Meu Deus, é difícil. Meu irmão, se Deus está mandando essas pessoas para você, é porque Ele está enxergando em você potencial para trazer palavras, para alimentar essas pessoas, para levar elas em Jesus a um outro lugar, a um outro propósito. Eu não vi Davi falando isso aqui, Senhor, tem misericórdia, passa de mim os falidos e os feridos para outro lugar, não quero, não. Davi entendeu que Deus estava mandando para ele uma equipe, que Deus estava mandando para ele pessoas e ele iria cuidar, ele iria pastorear o coração dessas pessoas. Ele percebeu o desafio e aceitou o desafio, e a Bíblia fala que ele os liderou. Então, fato é, pessoas difíceis, pessoas descontentes, pessoas falidas, pessoas feridas, familiares, vão se aproximar de você. Não despreze essas pessoas, amém? E a gente precisa ver elas como aquela pedra bruta. Eu estive aqui no shopping recentemente e eu acho que a secretaria que cuida dessa coisa assim de mineração, aí estava exposto lá no shopping várias pedras. Eu fiquei encantado. Pedra rosa, pedra grafite, brilhante. Só que essas pedras, elas estão todas em algum lugar, né? Lá em Cristalândia, né? Alguém teve que encontrar, alguém extraiu, alguém encontrou valor e lapidou essas pedras, e o ouro não estava lá, não sei porquê, só as outras pedras. Alguém encontrou essas pedras e deu valor para elas. Então é assim a visão que Deus vai dar para você. Não rejeite essas pessoas, não rejeite os familiares, os feridos e os falidos, amém? São os perfis que podem se aproximar de nós. Então a primeira estratégia utilizada por Davi, a sua influência. Então a influência do líder. Eu vou gastar mais tempo aqui nesse ponto e os outros dois pontos de forma mais prática, as estratégias de multiplicação, amém? Então olha só, que nem sempre, como eu falei para você, nós vamos liderar pessoas prontas. Nós, por exemplo, lá em Porto Nacional, a gente tinha um casal que estava trabalhando lá no louvor e eles já tinham feito os cursos, estava prontinho lá pelo Arsênio e pela Dilce. E o casal teve que mudar de igreja, mudar de cidade. E aí eu liguei, fizemos o contato lá para Barcarena, Vila dos Cabanos. Fiz contato com o pessoal lá da igreja de Belém. E os pastores lá receberam um casal prontinho. Então é bom, né? Nós preparar alguém e enviar, glória a Deus. Estamos aqui para isso. Porém, muitas vezes não vai ser assim. Não vamos pegar pessoas prontas, nós vamos ter que trabalhar elas. Então, como se desenvolve os líderes? 5% dos líderes, eles são gerados a partir de crises. 5%. 10% são gerados a partir de dons naturais. Aquela pessoa já tem ali uma capacidade de liderança. E 85%, veja a porcentagem aí bem grande, eles são gerados, são desenvolvidos a partir da influência de outra pessoa a liderando, sobre a influência de outro líder. Ou seja, a proximidade ali do discipulado. Então você sabe, e nós estamos aí conscientes disso, que a formação de líderes, ela vem através do discipulado um a um. E o Davi, ele liderou esses homens. Se Deus mandou, ele assumiu o desafio. Ele falou, eu aceito, Senhor, esse desafio. E ele liderou esses homens pela sua influência. Então, o Davi era aquele líder que ele ia na frente. Ele mostrava, ele falava, olha, estou apontando o caminho. Ele não era aquele líder, façam isso. Não, ele falou, façam como eu faço. Eu sou assim. Então, essa influência conquistou o coração desses homens. Amém? Então olha só o que diz lá em 1 Crônicas 12:8.
Esses guerreiros eram guerreiros corajosos. O perfil desses homens, um pouco mais adiante, eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, sabiam lutar com escudo e com lança, tinham bravura de um leão e eram ágeis como as gazelas dos montes. Falei, uau, olha aí, nós demos um salto no tempo. Quem não quer discípulos assim? Levanta a mão. Quem não quer discípulos assim? Homem e mulher corajoso, homem e mulher ágil, homem e mulher que sabe portar a palavra. Quem não quer? Gente, esse daqui é o nosso alvo. Primeiro, eu preciso ser um discípulo assim, ter essas virtudes, mas também meu alvo é esse, que os meus discípulos tenham essas características. Então vamos trabalhar aqui 6 habilidades que o Davi trabalhou no coração desses homens. A Bíblia fala que eles eram guerreiros corajosos. Então ser corajoso no reino de Deus é uma característica imprescindível. Tanto é que Deus fala tanto, Moisés fala tanto para Josué, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Então nós temos que ser líderes que não temos medo de ser desafiados, não ter medo das situações. E eu quero dizer para vocês que em 2024, que eu já estou em 2024, para mim o ano já acabou, já estamos só esperando a virada do ano e o Natal. Em 2024 nós temos muitos desafios como igreja, amém? No dia da festa de multiplicação que nós vamos ter, dia 25, os líderes vão avisar para vocês aí nas próximas semanas, dia 25 nós vamos mostrar para vocês o alvo que nós temos como igreja de células, nosso alvo para células. Nós vamos mostrar aqui para vocês na festa de multiplicação. Então, 2024 temos muitos alvos para vocês. Eu quero ver aqueles que vão se levantar com muita coragem. E vai falar, Senhor, eis-me aqui. Amém? Quem vão ser esses que vão receber esses desafios corajosos? Levanta a mão. Então, diz que esses homens também, eles eram prontos para o combate. Então, eles estavam disponíveis. Tocou a trombeta, os homens já estavam dormindo com a espada e já se levantavam. Amém? Eis-me aqui. Então, o Marcão, Marcão foi embora, mas não sai umas frases da minha cabeça, Marcão sempre falava da diferença entre disposição e disponibilidade. Porque às vezes a pessoa fala assim, meu líder, estou à disposição. Aí você fala, opa, aí já fala assim. Pessoa falar para a gente, à tua disposição, você já pensa, é o próximo líder, Então, só que tem uma diferença da disposição e da disponibilidade. A disponibilidade é quando aquela pessoa realmente ela tem tempo, e vocês sabem, eu dou glória a Deus e sempre oro por vocês, porque realmente é um tempo que vocês estão investindo na eternidade. É discipulado com 2, 3, 4 pessoas, é a reunião da célula, é a preparação da célula, é o Tadel que é tão importante que vocês estão aqui aprendendo, afiando as armas. Gente, vocês fazem isso, eu recebo para fazer isso. Mas vocês fazem de coração, vocês doam a vida de vocês. Eu queria que vocês aplaudissem Jesus, realmente honrando vocês. Porque realmente isso mostra o quanto vocês estão totalmente disponíveis. Porque tem pessoas que ela fala assim, pastor, pode contar comigo. Olha, irmão, então, eu preciso de você no Tadel, eu preciso de você, discipule 2 a 3 pessoas, eu preciso... Aí a pessoa, pastor, eu acho que eu não tenho tempo para isso. Então, irmão, tudo bem, tranquilo. Então, nós devemos entender aí essa questão. Porque aquela pessoa pronta para o combate, quando realmente as pessoas contam com ela, ela diz, pastor, amém, estou presente. Amém, pode contar comigo. Amém, eis-me aqui. E vocês são essas pessoas, amém? Então, outra característica aqui desses soldados, eles sabiam lutar com espada e com lança. Quem já viu filme assim, que mostra aqueles despreparados, aí pega lá, não sabe nem levantar, não sabe fazer. Deus, Ele realmente tem levantado pessoas que sabem fazer aquilo que elas são chamadas para fazer. Então o que isso fala? Que o Davi dedicou tempo para treinar, o Davi dedicou tempo para investir o tempo dele, e essas pessoas investiram o tempo delas em aprender. Gente, nem todo mundo sabe fazer as coisas. E glória a Deus por aquelas pessoas que falam assim, pastor, eu não sei como fazer, mas eu quero aprender. Eu quero realmente saber como aprender, eu quero me colocar nessa posição de aluno. E como líder, uma das coisas mais importantes que você precisa ter é saber manejar os recursos que você tem à sua disposição. E o primeiro recurso é a palavra de Deus. A Bíblia fala, você sabe manejar a palavra de Deus?
Você sabe manejar essa espada? Você tem as respostas bíblicas para dar? Então, em primeiro lugar, o líder precisa realmente ter tempo a sós com Deus. Essa verdade, essa visão, ela não pode jamais passar dos nossos corações. Continuar sabendo manejar a Bíblia, entender os princípios, entender a palavra. Líder sem TSD não tem alimento para compartilhar com as suas ovelhas. Então, como está, líder, o seu TSD? Você realmente alimenta, você tem pão para alimentar os seus discípulos? Ou é só aquela reunião assim, tipo mesmo, talvez sem propósito nenhum, só para comer um churrasquinho, só para tomar um açaí? Não pode ter esse propósito. Realmente você alimenta os seus discípulos. Outra pergunta aqui dentro dessa área sobre saber manejar as armas que nós temos. Nós temos 11 áreas fundamentais que estão na nossa escola online, a EMP. Essas 11 áreas fundamentais vão ser áreas onde os nossos discípulos vão poder crescer. Às vezes, pastor, eu não sei o que a igreja pensa a respeito de namoro cristão. Pastor, eu não sei como que a igreja pensa a respeito da vida financeira, de autoridade espiritual. Todas essas bases, esses fundamentos estão na nossa escola, feita de forma online, feita de forma gratuita. Então assim, eu quero colocar, e eu tenho falado isso aqui, meus irmãos, com muito amor e carinho para vocês. Desafie o seu discípulo a fazer a escola ministerial Paz. Vê com ele se ele já está ok, se ele fez. Porque essas verdades, essas áreas, elas são fundamentais para a nossa liderança. Amém ou não amém? Então você, líder, você já formou, já tem lá, ok, maravilhoso. Agora o seu discípulo dá a missão para ele. Coloque ele para fazer alguma coisa. Coloque ele para, ver lá o estudo, ouvir esses princípios, amém? Facinho demais, gente, facinho demais a nossa escola ministerial Paz. Então conduza as pessoas para esse lugar, isso é treinamento. Porque senão a gente promove pessoas despreparadas. Eu até entendo essa área onde o pastor Eibe, ele deu uma recalculada na rota com a questão do discipulado. Que às vezes a gente promovia a pessoa para discipuladora, mas aquela pessoa, ela não tinha uma condição mínima de cuidar mesmo, ela não tinha ferramentas, ela não tinha armas, ela não sabia como lidar. Então foi legal esse recuo. Mas mesmo assim recuando, a gente não pode recuar mais. Gente, a gente tem toda uma cidade para ganhar. A gente tem pessoas realmente para ganhar para Jesus, para que elas realmente sejam salvas. Nós precisamos de discipuladores, amém? Pessoas preparadas, pessoas que sabem manejar a Bíblia, pessoas que vão desafiar umas às outras, amém? Outra área aqui que eles eram, irmãos, eles eram muito ágeis. O que fala da agilidade? Eles recebiam uma instrução e uma direção, e eles eram rápidos para executar. Então seu líder pensa assim, irmão, liga para mim para o papelzinho, Então a Tuane passa lá, o pessoal do balcão manda para você os nomes das pessoas que entregou a vida. Gente, fala assim comigo, não é um papel, é uma vida, é uma família. Então a pessoa passou ali, meu irmão, fica no pé e na cola daquela pessoa até ela ir. Não é assim, lógico, passou 3 semanas, depois fica ali em oração, mas você está recebendo uma vida, seja ágil. Na liderança nós chamamos do líder que não é ágil, ele é um líder procrastinador. O procrastinador ele demora a fazer. E aí, irmão? Aí a gente faz a pergunta, e aí, irmão, já fez? Já resolveu? Já procurou aquela pessoa? Já resolveu a picuinha? Ainda não. Gente, Davi não queria soldado assim lá com ele, não. Ele pegou esses caras e falou, meu irmão, procrastinação passou, agora é agilidade, agora é rapidez, agora é áudio no 2.0, amém? Então nós precisamos ser mais rápidos. Resolveu uma picuinha, uma questão, um conflito, meu irmão, não demora, não deixe Satanás gerar aquela, fazer o ninho na cabeça da pessoa, procura rápido, sejam ágeis. Então diga assim comigo, agilidade. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então o ágil, ele se antecipa aos problemas. Ele viu que uma coisa, não, já vou me antecipar aos problemas. E a última característica aqui, o Davi formou homens leais. E aí isso está escrito lá em 1 Crônicas 11:18. Homens que realmente, eles eram leais não somente ao líder deles, mas eles eram leais ao Senhor. Então o que fala da lealdade? A lealdade, ela fala daquela responsabilidade
para com os compromissos assumidos. Isso é lealdade. Então eu tenho um compromisso. Meu filho, minha filha, tu não tem um compromisso com o pastor Willy, com o Elton, com o Cristiano. Tu tem um compromisso com Jesus. Você assumiu esse compromisso com o Senhor. É a melhor escolha servir a Jesus. Então você fez um compromisso com o Senhor e a lealdade fala disso. E eu já vejo pela fé muitos homens e mulheres leais. Nós já temos valentes, corajosos aqui, homens e mulheres leais que realmente dão a sua vida, não só pelo seu líder, porque tem o episódio aqui do Davi, e é lindo o que os soldados fizeram. Davi, eu quero beber da água da cisterna que está lá no território filisteu. E aqueles homens só ouvem o anseio de Davi, arriscam a vida dele, atravessam o território filisteu, buscam a água e falam aqui, ó, meu líder, olha aqui, ó, eu tenho uma aliança com você, porque eu tenho uma aliança com Cristo, com Deus. E o Davi pega a água e joga, né? Pega a oferta e joga no chão. Ele fala, meu Deus, esses homens, eles arriscaram a vida deles para trazer essa água para mim. Isso fala de lealdade, não é para com pessoas, não, é para com o Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então essas áreas aqui, essas estratégias que Davi utilizou, e ele se reproduziu na vida desses homens. Ele gerou esses homens. Então nós temos aqui um quadro profético, e eu vejo assim sobre seus discípulos, amém? Eu vejo vocês formadores de discípulos, amém ou não amém? Então passando por uma parte prática aqui, a segunda estratégia. Então a primeira, Davi se reproduziu. Davi, ele realmente influenciou esses discípulos, ele era daquele jeito. Ele só passou aquilo que ele era. Então olha que virtudes incríveis. Segunda estratégia, todos devem participar. Então coloca para mim aí a primeira foto. Olha lá, Carlão, gosto de ti, Carlão. Cadê o Carlão? Então olha lá, muitas vezes eu chego nas células para fazer a supervisão, e é assim que eu estou vendo o líder lá. O líder, ele coloca a isca, o líder, ele arruma a vara, o líder, ele joga a vara, o líder fica esperando o peixe pegar, e aí ele fica lá, tira um peixinho de vez em quando, tira o peixinho em outro momento, mas não é para ser assim. Diga assim comigo, todos devem participar. Não pode colocar aí a foto da sua célula. Olha lá, olha a foto da sua célula, próxima. Olha a foto da sua célula. Está vendo aí, ó? A ideia é o líder e a sua equipe de pescadores, e vocês não pescam com vara, vocês pescam com rede. Então vocês fazem juntos, para que os camaradas lá, eles tirem essa quantidade de peixes. Olha as pessoas fazendo juntas. Então para fazer junto, o líder precisa delegar. Deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas acertarem, vão acertar em nome de Jesus, mas também errar. Não tem problema nisso, porque depois você vai supervisionar elas. Então a primeira, delegue. Segunda aqui, dentro da questão de todos fazendo, o estabelecimento do discipulado de forma intencional. Então assim, nós estamos num tempo onde nós realmente, todo o nosso alvo como igreja é discipular todo mundo. Porém, o principal alvo, liderança. E aí eu creio que os líderes ficam em crise, e orando, e já tem esses nomes. E aí eles vão desafiar intencionalmente. Olha, irmão, né, eu vejo que você já me segue, eu vejo que você já faz tarefas com dedicação, com excelência, eu vejo que você ama Jesus, vejo que tem um potencial em você. Então diga para a pessoa, eu vejo em você, eu vejo esse potencial. E aí você fala assim, ó, eu quero investir na sua vida, mas de forma intencional. Eu sempre disse para as pessoas que andam quando eu era supervisor de setor, eu tenho um alvo, meu alvo é multiplicar células. Meu alvo, meu propósito como cristão é me multiplicar na vida de outras pessoas. Eu quero te discipular, mas não vai ser só para dizer que você é meu discípulo. Eu quero me multiplicar na sua vida, para que você realmente se multiplique na vida de outras pessoas. Então esse discipulado feito de forma intencional. Você líder nunca pode ser aquele líder Atlas. Sabe o Atlas? Aquele mapa mundi? Então o Atlas, ele suporta o peso do mundo inteiro naquela folha. Então o líder, ele nunca pode ser um líder Atlas, que suporta o peso todo em cima dele. Todos devem fazer. Então diga assim comigo, todos devem fazer. Todos. Então uma outra estratégia aqui é, por exemplo, você
encontrar os seus auxiliares, que são os seus discípulos, que você já tem confiança que eles vão se multiplicar ali com você, e você se reunir para eles, para elaborar as estratégias, elaborar a estratégia da comunhão. Como nós trabalhamos com ciclos, então fica muito fácil definir os alvos dos próximos tempos. É ciclo da multiplicação. Então é hora de fazer casa de paz? É hora de... o treinamento é cíclico, mas o foco é multiplicação. Então se a célula está espocando de gente, meu irmão, é esse o alvo que eu vou me juntar ali com esse pessoal para a gente prosseguir o alvo da multiplicação, amém? Então nós já falamos de influenciar, ponto 1, primeira estratégia. Influenciar, né, a influência como líder. A segunda, todos devem participar. E em terceiro lugar, passar o bastão. Então olha só, 2 Timóteo 2,2 a Bíblia diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-la aos outros. Então a palavra aqui, uma das palavras-chave desse texto é essa fidelidade em transmitir o propósito que nós temos como igreja. Transmitir, realmente passar o bastão, para que a gente continue. A gente não sabe quando Cristo vai voltar. Se depender de você, né, esse propósito de Jesus, né, e eu creio, né, nós somos uma igreja intencional, uma igreja de discipulado, mas nós precisamos refletir, se depender de mim, será que eu estou produzindo discípulos? Será que eu estou me multiplicando? Será que eu estou conseguindo passar o bastão? E você sabe, né, para passar o bastão, aquele que está correndo com mais agilidade, ele diminui o passo, ele coloca o bastão para trás, e o outro que também estava com passo devagar, então é nisso. Então nós precisamos ter paciência com as pessoas também para passar o bastão, amém? Que o daqui que está vindo atrás, ele está aprendendo. Então diga assim comigo, aprendendo. Diga assim comigo, aprendendo com fé. Vocês estão com fome como eu? Então, meus queridos, esse líder aqui, ele vai eliminar a função dele de liderança. Como assim, pastor? Não vou ser mais o líder? Não. Você vai se reproduzir na vida de outras pessoas, você vai treinar essas pessoas para liderar o grupo, e fazendo isso, você não perde sua liderança, você multiplica a sua liderança, você ganha novos líderes, você ganha autoridade. E é por isso que os supervisores, eles surgem, por isso que nasce a função de supervisor de setor, que a ideia é que eu me multipliquei, e aquelas pessoas que eu gerei, que eu ganhei, que eu convidei, elas fiquem próximo de mim. Poxa, eu quero continuar crescendo, vendo essas pessoas prosseguindo. Então essa função de supervisor, ela nasce justamente desse lugar onde você multiplicou a sua liderança na vida de outras pessoas. Amém? Amém ou não amém? Então nós falamos de 3 estratégias. A estratégia da sua influência como líder, o que você é, você vai repassar para outra pessoa. Todos a outra estratégia de multiplicação, todos devem fazer, todos devem saber como fazer, para depois a pessoa falar, não sabia que tinha que fazer isso, né? Alguém não te falou então, né? Alguém errou no processo. E em terceiro lugar, essa estratégia de realmente de nós passarmos o bastão, né? As pessoas, elas vão aprender. Amém?